Olá, hoje é sexta-feira, 30 de julho, eu sou o jornalista Dylan de La Páscoa e trago agora o comportamento do mercado de soja no Brasil nesse mês de julho e também o desempenho dos referenciais que determinaram estas condições. O mês foi marcado por preços firmes nas principais praças do país, mas com ritmo bastante moderado nas negociações em alguns períodos, quando a cotação em Chicago, combinada com o câmbio, atingiu as suas melhores condições, houve uma maior movimentação. Em alguns dias o movimento chegou a envolver 250 mil a 300 mil toneladas, mas isso ocorreu em apenas alguns períodos. Na maior parte do mês, a comercialização permaneceu travada nas principais praças do país. Olhando o gráfico a seguir, a gente tem uma ideia do que determinou esse comportamento do mercado. À direita, acima, você vê o comportamento do preço da saca de 60 quilos da soja na bolsa no porto de Paranaguá. A saca iniciou o mês a R$ 154 e vai fechando na casa de R$ 168. Houve um período ali onde a cotação chegou a superar a casa de R$ 170, um período onde o produtor viu condições mais favoráveis e voltou a negociar. Após isso, o mercado caiu e vai encerrando o mês praticamente estabilizado. O que determinou essa alta nos preços internos foi o comportamento do câmbio. O dólar comercial abriu o mês de julho abaixo da casa de R$ 5,00 e vai fechando a R$ 5,80, 0,80 centavos. O que determinou esse comportamento do mercado de câmbio? Foram as indefinições em relação ao quadro político no Brasil e principalmente as dúvidas em torno da recuperação da economia mundial ainda impactada pela pandemia do coronavírus. Essas dúvidas fizeram os investidores saírem de mercados como commodities, como petróleo, também as commodities agrícolas e procurar um porto mais seguro. O câmbio é esse porto no momento e acabou determinando essa valorização externa com impacto sobre o mercado interno. Nos melhores momentos no mercado brasileiro, o dólar comercial encostou na casa de 5,30 e foi nesses momentos que os preços subiram no mercado brasileiro, determinando essa valorização nas cotações ao longo do mês de julho. A Bolsa de Mercadorias de Chicago, como você pode ver no gráfico à esquerda, teve um mês de desvalorização. Os contratos com vencimento em novembro recuaram no acumulado no mês 1,5%. O período foi de muitas oscilações, o gráfico mostra esses altos e baixos no comportamento dos preços. Claro, a gente vive um período chamado mercado de clima, quando as condições climáticas nos Estados Unidos é que determinam o comportamento do mercado. Geralmente é um período de muita volatilidade. Na maior parte do mês havia dúvidas quanto às condições nos Estados Unidos. Os boletins apontavam temperaturas adequadas e também boa quantidade de chuva e isso acabou pressionando o mercado. Mas esse quadro se alterou bastante ao longo do mês e vai encerrando justamente ao contrário do que predominou no mês. As indicações para agosto, que eram de chuvas e também de temperaturas mais adequadas, elas mudaram um pouco nos últimos dias. Os últimos boletins indicaram que as temperaturas altas e o período de poucas chuvas que predominou no final, na segunda quinzena de novembro, deve persistir em novembro. Isso pode comprometer o potencial produtivo da safra norte-americana e há dúvidas no mercado sobre o real tamanho dessa safra. Os índices de lavouras entre boas e excelentes condições, divulgados toda segunda-feira pelo USDA, o mercado apostava sempre numa melhora, mas nas últimas semanas esse índice ficou estabilizado na casa de 60% e nessa semana diminuiu para 58% de lavouras entre boas e excelentes condições. Portanto, agosto essas lavouras precisam em agosto de condições favoráveis para reverter esse quadro e garantir uma safra que vem sendo projetada pelos norte-americanos, senão essa safra vai ser menor, o quadro continuar apertado em relação à combinação de oferta e demanda, e isso pode garantir preços mais elevados. Então, nessa combinação de fatores, o mês foi positivo no Brasil em termos de preço, mas a comercialização continuou lenta. A demanda na China também foi um fator que pressionou Chicago. Não houve uma boa procura por parte dos compradores chineses, há dúvidas sobre uma nova batalha comercial entre os dois países, isso poderia determinar
um recuo na procura chinesa pela soja americana. Isso pode favorecer o mercado brasileiro, mas nesse mês não se viu muita demanda. Houve algumas operações, os compradores chineses voltaram os olhos para o mercado brasileiro. A soja brasileira é mais competitiva, isso garantiu também a elevação no porto de Paranaguá, mas mesmo assim o ritmo das exportações no mês de julho não foi o esperado. O mercado esperava algo em torno de 9,5 milhões, 10 milhões de toneladas, e o mês vai se encerrando com o line-up indicando vendas em torno de 8 milhões de toneladas, um pouco mais no mercado brasileiro. Portanto, para esse mês de agosto, as expectativas devem continuar voltadas para a questão do clima nos Estados Unidos. Isso é definitivo. O comportamento do clima nesse mês de agosto é que vai definir o tamanho da safra americana. Probabilidade, então, é de Chicago bastante volátil nesse período. O dólar veio recuando nessa semana, se estabilizando próximo da casa de R$5, mas não se espera grandes modificações nesse quadro. As dúvidas em relação à recuperação global persistem. O quadro no Brasil também é de incerteza. A CPI da Covid retoma os seus trabalhos na próxima semana. Isso pode impactar também no câmbio, determinando uma elevação e garantindo pelo menos a sustentação dos preços internos. O relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, que será divulgado também a partir do dia 10, é decisivo, também pode causar algumas oscilações. Então são essas questões que o mercado deve ficar de olho. Clima nos Estados Unidos, comportamento da demanda chinesa e também a evolução do cenário financeiro, o impacto do coronavírus sobre a retomada da economia global. Todas essas questões é que devem determinar. E um outro fator que também merece atenção é o preparo do solo nas principais regiões produtoras do Brasil. O clima passa a ser um fator importante, é esperado uma retomada das chuvas, e porque o plantio no Brasil se inicia em setembro, expectativa positiva de uma área recorde, conforme indicado na metade do mês pela intenção de plantio de safras de mercado. Eram essas informações sobre o mercado de soja. Eu convido vocês a conhecer o nosso site, safras.com.br, pedir uma demonstração da plataforma Safras. Esses gráficos apresentados foram um exemplo do que a gente tem lá à disposição para determinar o comportamento do mercado. Há uma combinação de notícias, de análise, você tem todas as informações para garantir a melhor movimentação, e acompanhe também os nossos vídeos na Safras TV, se inscreva no canal e ative as notificações.